Olá, turma do quarto ano, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje iremos ter aula de Geografia do Piauí, turma. Vamos ver a localização, a orientação e a localização espacial, ok? Certifique se você está no lugar adequado, no lugar arejado, sente-se corretamente, apoie a coluna direitinho, pegue o material, lápis, caderno para alguma anotação, caso precise, ok? Vamos ver os conceitos básicos, tá? De localização e de orientação. Localização, turma, é um termo usado pela geografia para designar a posição de algo no espaço físico, ok? E orientação? Orientação é uma ação de determinar o lugar onde se encontra a direção dos pontos cardeais, que é norte, sul, leste e oeste. Logo mais a gente vai ver como chegamos até esses pontos cardeais, ok? Localizar-se e orientar-se no espaço sempre foi uma necessidade do homem, né? Do homem primitivo. Desde quando ele era nômade, quando ele estava saindo do nomadismo para o sedentarismo, onde o homem precisava se deslocar em busca de alimento, em busca de abrigo. Então, ele precisava se orientar. Então, desde aí surgiu a necessidade do homem se localizar e se orientar no espaço. Como era que o homem primitivo fazia isso no início? No início, quando eram distâncias pequenas, eles tinham como base um rio, um riacho, um lago, até mesmo um monte, quando a distância era pequena. Já para as distâncias longas, o homem começou a observar a posição dos astros, tá? As estrelas, ele começou a observar isso. Então o homem percebeu, através das suas observações, que o Sol ele sempre nascia de um lado. Ele percebeu que o Sol sempre nascia a leste. Por isso essa imagem aí mostrando a trajetória aparente do Sol. Por que movimento aparente do Sol, professora? Porque sabemos que o Sol ele não se localiza, né? Ele não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra e ela gira e realiza dois movimentos conhecidos, que é o movimento de rotação, que dura 24 horas, ou seja, um dia para fazer o movimento completo, e esse movimento dá origem aos dias e às noites. E a Terra também realiza outro movimento que é em torno do Sol, que é o movimento de translação. Nesse movimento, demora 365 dias e 6 horas e dá origem às estações do ano. Aí o homem começou a perceber que o Sol sempre nascia a leste. Olha aí o braço apontado aí para a direção onde o Sol nasce, que é chamado também de nascente. Obviamente que o homem percebeu que o Sol, ele nasce a leste, mas ele se põe, né, no finalzinho da tarde a oeste, o lado oposto. Olha aí a observação do homem com as mãos estendidas, mostrando a direção. Então percebeu-se que tinha uma distância muito longa entre onde o Sol nascia, no leste, e onde o Sol se põe a oeste. Então, entre esse meio termo, o homem destacou, percebeu que tinha, né, uma distância longa. Então, percebeu que dava para fazer aí outra direção, que era à frente, que é a direção norte. E logo atrás, a direção sul. Portanto, já foi traçado os movimentos do Sol, que é norte, sul, leste, oeste, que é chamado de pontos cardeais. Olha aí esses pontos cardeais, o homem construiu a Rosa dos Ventos, com esses 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então foi traçados outros pontos chamados de pontos colaterais, tá? Entre o norte e o leste fica o nordeste, entre o norte e o oeste fica o noroeste, entre o sul e o oeste, sudoeste, e entre o sul e o leste, sudeste, tá? Então foram traçados esses outros pontos, conhecidos como pontos colaterais, tá? Então, com o desenvolvimento das grandes navegações, foram criados instrumentos, né, desenvolvidos para facilitar a orientação nos mares e oceanos. O homem percebeu que precisava, né, de novos instrumentos para se orientar.
Então o homem criou o relógio do Sol, tá? Esse relógio não era tão eficaz porque ele funcionava somente nos dias ensolarados, ok? Mas era um instrumento que servia para medir a passagem do tempo pela observação da posição do Sol. Então, à medida que a posição do Sol mudava, a sombra também mudava em cima do mostrador do relógio do Sol. Foi um instrumento importante? Foi. Depois o homem criou um outro instrumento para facilitar também nas navegações, que foi o astrolábio, tá? O astrolábio é um instrumento muito antigo, criado pelos navegadores, e ele também era usado para medir a altura dos astros acima do horizonte e também para determinar sua posição no céu. Então foi muito utilizado. Vamos ver o próximo instrumento criado também para facilitar as navegações, que foi a bússola, gente. E nessa bússola, vocês podem observar que nela já tem aí os pontos cardeais e os pontos colaterais, né? Que foram usados aí da rosa do vento. Então, a bússola também é um instrumento de orientação muito importante. E o movimento, essa bússola, ela funcionava movimentando atraído pelo magnetismo do polo terrestre, que é o local para onde aponta a agulha, que é imantada da bússola. Ela sempre aponta para o norte, devido à grande concentração de níquel. Assim, o viajante ele poderia conseguir se localizar, né, no espaço. Hoje, nós conhecemos outros instrumentos, né, mais modernos ainda e bem mais, né, eficazes. Graças à tecnologia, hoje nós contamos com um instrumento chamado de GPS, né, turma? Vocês conhecem bastante, eu tenho certeza, que é Sistema de Posicionamento Global, tá? Esse GPS tem a localização mais rápida, mais precisa. Graças à tecnologia, hoje a gente consegue se orientar e se localizar mais facilmente. Bem mais fácil localizar qualquer endereço, é só colocar aí no GPS, tem sempre nos carros, tá? Continuando o material de vocês, do livro do Piauí, estamos representando aqui o espaço através do globo, né? Temos 2 globos terrestres com essas linhas que você já conhece, que a gente já está só fazendo aqui tipo uma revisão desse conteúdo, né? Mas vou seguir o material. Essas linhas são chamadas de linhas imaginárias, tá? Então, esse primeiro globo que está mostrando as linhas cortadas, né, na horizontal, são chamados de quê, turma? São chamados de paralelos. Eu tenho certeza que vocês lembram, tá? Então, são os paralelos. O outro globo que está cortado no horizontal, são as linhas, ou na vertical, perdão, são as linhas chamadas de meridianos. Mais à frente, vocês vão ver no livro de vocês o mapa mundi, mostrando todos os continentes, tá? Lembrando que são continentes, turma, são porções de terras emersas, né? Então, nós temos os 6 continentes que a gente viu durante as aulas, né? Temos quem? A Antártida, a América, a Oceania, a Ásia, Europa, a África, né? Ou seja, os 6 continentes. Por que esse mapa mundi novamente? É para a gente ver a localização do Piauí, que é o nosso conteúdo. Localizando o Piauí. Vamos observar a imagem do Piauí dentro do mapa do Brasil. Observe o Piauí destacado aí na cor laranja dentro do mapa do Brasil. Lembrando que o Piauí é um dos estados, né? Lembra de quantos estados nós temos? A gente viu nos primeiros conteúdos. 26 estados, mais o Distrito Federal, né? 27 unidades federativas, que são os estados. Então, o Piauí é um desses estados. No mapa mais embaixo, a gente vai ver o Piauí dentro da região Nordeste. Lembrando que o nosso país é dividido em 5 grandes regiões e o Piauí fica localizado na região Nordeste. E o terceiro mapa mostrando somente o nosso estado do Piauí, que é dividido... Sabia, gente, que o Piauí ele tem 224 cidades? Pois é, observe aí também nos mapas que tem sempre aí a rosa dos ventos. Viram aí nos 3 mapas? Indicando sempre a direção. Agora a gente vai ver o último mapa
mostrando os pontos do Piauí, os pontos que ficam mais próximos ao Piauí, que é chamado de quê? De pontos extremos, tá? Tem sempre uma parte mais do Piauí que fica mais ao norte, outra que fica mais a leste ou a oeste. Portanto, foi traçado aí, observe essa linha que está traçada aí os pontos, tá, do Piauí, os pontos extremos. Então, lá em cima no norte, nós temos Barra das Canárias, tá? E embaixo, no sul, nós temos Chapada da Limpeza. São os 4 pontos extremos, ao norte, sul, leste e oeste, ok? A leste nós temos o Riacho Marçal e a oeste nós temos Chapada Apertada Hora, ok? Além desses pontos, que nós chamamos de quê? De pontos extremos, nós temos também os limites do Piauí. A diferença, gente, é que os pontos extremos é uma área mais abrangente, tá? E os limites ficam uma área mais restrita. Entre os limites do nosso estado do Piauí, nós temos lá em cima, de azul, nós temos o Oceano Atlântico, ok? No norte, tá? Ao sul, nós temos Bahia e Tocantins. E a leste, nós temos Ceará e Pernambuco, e a oeste nós temos o Maranhão, tá? Então, turma, essas páginas aí vocês vão fazer em casa, vocês vão sempre receber o material dizendo quais são as páginas. Então, no livro de vocês do Piauí, vocês vão responder as páginas 32, 33, 36, 37, 38, 42 e 43 do material de vocês, tá? Então, era isso. Fiquem em casa e até a próxima aula, ok?